Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Django para Iniciantes, nossa aula de número 10. Aqui quem fala é Alisson Azevedo e hoje eu serei o instrutor de vocês nessa aula. Falando um pouco sobre a aula anterior. Bom, na aula anterior a gente viu as ferramentas que o Django dispõe para a gente poder testar nossas aplicações, tá? Realizamos alguns testes, inclusive testamos formulários, testamos renderização de views e etc. Tá? Então, a ferramenta, o teste client, principalmente do Django, você consegue testar muitas coisas da sua aplicação de forma automática. Tá? Hoje, a gente vai ver a parte de templates, uma visão um pouco mais aprofundada. Tá? A gente vai ver alguns tópicos a mais que a gente não viu na primeira aula de templates. Tá? Hoje a gente vai falar sobre o aplicativo Static Files, vamos falar sobre Context Processors, o que são e para que servem. E a gente vai criar alguns filtros e tags, tá? Coisa bem simples, até porque no próprio código-fonte do Django, se vocês quiserem fazer algum filtro ou alguma tag mais complexa, eu recomendo que vocês olhem. E eu coloquei até, a gente vai dar uma olhada no código-fonte lá dos filtros padrões e das tags padrões também, tá? Então, começando sobre o aplicativo Static Files. Então, o que é que esse aplicativo faz? Tá? Ele coleta os arquivos estáticos de todas as suas aplicações em um único local. Tá? Então, como você tem diversos aplicativos, seja aplicativos locais que você cria no seu projeto, ou aplicativos do próprio Django. Tá? Então, esse aplicativo Static Files, ele coleta todos esses arquivos estáticos. Arquivos estáticos vocês podem entender como arquivos HTML, não, HTML não, arquivos JavaScript, arquivos de CSS ou outro tipo de arquivo estático também. Tá tirando o HTML com o HTML dos templates. Tá? Então ele coleta todos esses arquivos e ele coloca num local só. Por que ele faz isso? Para que você possa servir esses arquivos estáticos com o seu servidor HTTP. Tá? Então, quando a gente trabalha no ambiente de desenvolvimento, não faz muito sentido você ter um servidor HTTP para fazer os testes. Tá? O próprio servidor de teste do Django, ele já faz isso para você e ele trabalha também com arquivos estáticos. Mas quando você trabalha em produção, é extremamente recomendável, tá, que você não use o Django para servir arquivos estáticos. Tá? Que aí você vai estar desperdiçando processamento da sua máquina, tá? Porque os servidores HTTP, seja Apache ou Nginx ou outros, eles servem arquivos estáticos com muito mais eficiência do que o Django, tá? Então é uma boa prática o quê? Você colocar todos os arquivos em um diretório e dizer, olha, dizer para o servidor web, olha, o que tiver nesse diretório você sirva como arquivo estático. Então, geralmente é isso que todo mundo faz quando o aplicativo está em produção. Tá? Então ele coleta o conteúdo do diretório static dentro das aplicações. Então se você quer que esse conteúdo, se você tem um conteúdo estático na sua aplicação e você quer que o aplicativo Static Files ele faça essa coleta, tudo que você tem que fazer é criar um diretório static dentro da sua aplicação e ele vai copiar, ele vai fazer a coleta desses arquivos estáticos e copiar para o diretório definido no settings. Tá? E ele também faz a coleta do conteúdo, tá, que foi definido no Static Files Dirs, tá, no nosso settings. Então aqui temos a documentação do aplicativo Static Files. Tá? Então vamos criar uma aplicação aula 10. Tá? Então vou criar aqui Python Manage Start app aula 10. Temos aqui nosso aplicativo aula 10. Aí vamos ver como é que funciona. Tá? Primeiro, abrir o nosso settings aqui. Então, no nosso settings, na primeira aula, acho que foi primeiro, não, foi na segunda aula que a gente configurou o nosso projeto, a gente definiu algumas variáveis, tá? Então, olha só, essa variável static root, tá?
é o diretório para onde o aplicativo Static Files vai copiar todos os nossos arquivos. Ele vai vai coletar os arquivos e vai deixar nesse diretório static, que é justamente esse diretório aqui, tá? Que está em branco. E a URL vai ser /static. Tá? Então, quando a gente definiu aqui nosso static root, a gente disse para o aplicativo Static Files para onde ele deve copiar, né, a coleta lá dos arquivos estáticos. Então é nesse diretório aqui static. Está em branco. Tá? Então vamos lá, como é que funciona? Então, quando você roda aqui o Python Manage, tá? Sem nenhum comando, tá? Só o Python Manage, você vê aqui, você tem um helpzinho aqui do aplicativo Static Files, tá? Entre outras coisas, você tem o comando run server, find static e collect static. Então a gente vai rodar o collect static, tá? Para que vocês possam ver como é que funciona. Então, se eu rodar aqui Python manage help collect static, então a gente vai ter um helpzinho aqui do comando. Então o que ele faz? Ele coleta os arquivos estáticos em um local único. Tá? Então vamos rodar esse comando. Python manage collect static. Então ele vai perguntar, olha, se você quer sobrescrever os arquivos que já existem ou não. Tá? Se você não quer que esse prompt seja executado, seja mostrado, você pode usar aqui o não input, tá? Se você colocar aqui, ele não vai perguntar, não vai apresentar esse promptzinho aqui. Então, vou colocar yes. Então, olha só, ele copiou uma série de arquivos, tá? 74 arquivos estáticos foram copiados. E para onde eles foram? Eles foram aqui para o nosso static, tá? Então, você vê que ele criou um diretório admin, tá? Em que você tem os arquivos estáticos do aplicativo Django Admin, tá? E um site aqui também. Esse site foi o nosso namespace que a gente definiu, tá? Então definiu um namespace chamado site, que é o que está contido aqui no nosso site static. Então, se vocês verem aqui no site static, você tem o CSS, image, JavaScript. Então, se você olhar aqui no site, tá? Ele não copiou o image porque está em branco, mas você tem o JavaScript e você tem um style.css. Isso aqui eu criei agora para essa aula, tá? Então vocês veem que ele faz a coleta, tá? Dependendo dos aplicativos, tá? Como meu aula 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 9, tá? Nenhum deles eu tenho um diretório static aqui, ele não coletou nada desses aplicativos, tá? Como eu defini aqui o meu site static como sendo namespace site, ele foi aqui no site static e coletou, né, e colocou no diretório site aqui, como eu informei. E o aplicativo admin, ele coletou, tá, do aplicativo admin. Então vamos ver aqui, se a gente der uma olhada aqui no código fonte do Django. Opa. Django. Eu vou querer, como saiu a versão 1.5, tá? Eu vou abrir a tag aqui da 1.4.5. Então, se você olhar aqui, Django contrib, se você olhar aqui no aplicativo admin, aí vocês vão ver, olha aqui, o diretório static, tá? Então, por isso que ele copiou, tá? Os arquivos estáticos do aplicativo Django contrib admin, porque ele tem um diretório static aqui. Então, se você olhar no diretório static, você tem justamente a pasta admin, tá? Foi a pasta que foi copiada aqui, tá? No static. Então, ele copiou o diretório admin aqui. E se vocês forem olhar, é o mesmo conteúdo, tá? Você tem um CSS, image e JavaScript. Então, é desse jeito que funciona, tá? O Static Files. Então, eu vou registrar aqui minha aula 10 aqui. Tá? E vou criar um diretório aqui chamado static. Tá? E dentro desse diretório eu vou criar um arquivo, sei lá, teste.txt. Tá?
com o nome aqui oi. Tá? Então eu tenho aqui um diretório static com o arquivo teste.txt. Se eu rodar novamente, ele vai dizer, olha, um arquivo foi copiado, 74 não modificados. Então o arquivo que foi copiado foi o nosso teste.txt, tá? Então você vê, ele procurou dentro do diretório static, o que ele encontrou, ele copiou para o nosso diretório static, onde a gente vai servir os nossos arquivos estáticos, tá? Com o nosso servidor web. Uma boa prática é você não deixar tipo, ele solto assim, tá? Porque você não sabe de onde veio, de que aplicativo veio. A boa prática é, no aplicativo na aula 10, então você cria um folder aqui chamado aula 10, tá? E não sei se dá para mover aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar esse teste aqui. Vou apagar esse teste aqui e vou criar um teste dentro do aula 10. Teste.txt. Tá? Então temos aqui nosso teste.txt. Tá? E se eu fizer o collect static de novo, olha, um arquivo copiado, 74 não modificado. Só que agora, né, ele criou um diretório aula 10. Por quê? Static aula 10. Então ele copia o que tiver dentro do static. Então como tinha esse diretório, ele copiou o diretório aqui para o static. Tá? Então é bom você sempre usar esse padrão aqui, tá? Criar um diretório com o mesmo nome do aplicativo, porque aqui você sabe, né? Quando você olha aqui, você sabe, olha, esses arquivos são os arquivos estáticos do aplicativo admin, aqui os arquivos estáticos do aula 10. Tá? E aqui o site são os arquivos estáticos do site. Tá? Que ficam aqui em site static. Tá? Então, além disso, você tem também uma tag que você pode trabalhar com esses arquivos. Tá? Você tem aqui uma tag chamada... A tag está aqui. Você tem um template tag, tá? Uma tag chamada static, e que você pode referenciar esses arquivos estáticos, tá? E a vantagem de você utilizar essa tag é que ele sempre vai pegar essa URL aqui, tá? Do static que você definiu aqui static. Então, você utilizando a tag, ele sempre vai pegar essa URL aqui. Se você modifica a URL, a tag automaticamente pega essa URL modificada. Então, você define a tag e você nunca mais vai precisar ficar alterando nenhum tipo de URL, tá? Então, para isso, aqui no templates eu vou criar um novo folder chamado aula 10. Então, eu vou criar aqui um arquivo index.html. Vou copiar aqui, acho que da aula 9. Vou copiar da aula 9, o index. Colar aqui, só botar aqui aula 10. Tá? E deixar ele em branco assim, tá? E no meu views, eu vou importar aqui o render. Tá? E vou criar um def index aqui. Não vai ter nada disso. Só vai ter, por enquanto, aula 10 index e não vou passar nenhum contexto. Vou deixar em branco o contexto do template, tá? Então, tem uma aula 10 index. O que falta é eu definir no meu urls.py, tá? E já estava definido aqui, tá? Aula 10 views index, aula 10 index. Então, se eu abrir aqui o meu aula 10, primeiro eu tenho que rodar o servidor, né, de produção ou de desenvolvimento, run server. Tá? Então ele rodou aqui a aula 10, tá? Herdou aí o template. E aqui no meu index eu vou criar vou criar aqui um parágrafozinho, colocar 2 espaços, e aqui eu vou colocar
faça download do teste.txt. Então, para definir essa URL aqui, eu vou utilizar o template tag do static. Tá? Então, eu tenho que download no template tag, isso aí a gente vai ver mais na frente também. Então, esse load aqui ele tem que vir abaixo do extends. Tá? Se você colocar esse load primeiro, vai dar um erro. Tá? Então, se você estiver estendendo o template, roda a tag extends primeiro e depois o load static from static files. Então, aqui eu posso usar a minha tag, tá? Então aqui eu poderia usar, olha, o arquivo teste.txt ele está em static, aula 10, teste.txt. Então ele está em static, aula 10, teste.txt. Vou dar o reload aqui. Olha só, faça o download do teste.txt e ele abriu, tá? Conteúdo correto, tá? Teste. Qual a vantagem de utilizar essa tag? Caso eu venha aqui no meu settings, em vez de static, eu chamo, sei lá, de static 10, a URL, se eu der o reload aqui, ele já pega, ó, a URL que eu modifiquei lá. Então, utilizando a tag, nunca você vai precisar modificar, tá, a URL. Se eu fizesse dessa forma aqui, em vez de ter isso aqui, eu tivesse barra static, barra aula 10, barra teste.txt. Se essa URL aqui mudasse, né, se eu modificasse aqui no meu settings, eu teria que mudar todas as URLs que começam com static. Então, por isso que a gente utiliza a tag, tá, que a tag já olha aqui no meu static URL e pega sempre a URL correta. Tá? Se eu der o reload aqui, então você tem a tag, tá? Você tem um collect static, copia tudo para lá, e você tem uma coisa curiosa, tá? Eu copiei para cá, tá tudo aqui, eu fiz o collect static, mas quando você trabalha em desenvolvimento, com debug igual a true, você não precisa fazer esse collect static aqui, tá? Então eu vou apagar o admin, vou apagar a aula 10, tá? E vou apagar o site. Tá? Então o meu static está em branco. Então se eu fizer o reload aqui e clicar aqui, ele continua funcionando, tá? E por que ele continua funcionando? Porque quando o aplicativo Static Files ele detecta que você está trabalhando em desenvolvimento, tá? Ele faz esse link, tá? Do static automaticamente. Tá? E como é que ele faz esse link automaticamente? Aqui no urls.py, lá na segunda aula, a gente portou aqui o static file URL patterns e criamos esse patterns aqui no final. Então, quando você está trabalhando em desenvolvimento, com debug igual a true, trabalhando na sua máquina, no seu notebook, você não precisa se preocupar com essa coleta de arquivos. Por quê? O aplicativo Static Files ele vai e faz esse link aí para você automaticamente. Então você não precisa copiar os arquivos aqui para o static e servir esses arquivos. O próprio Static Files já faz isso para você. Como vocês podem ver aqui, ó. Static aula 10 teste, como ele detecta que está utilizando a versão de desenvolvimento, ele consegue fazer esse link desse arquivo. Esse arquivo, na verdade, ele está aqui em aula 10, tá? Teste. Então ele faz esse link aí de forma automática para evitar, por exemplo, que você tenha que ter obrigatoriamente o servidor HTTP para trabalhar na parte de desenvolvimento, tá? Então é bem mais fácil você trabalhar dessa forma. Quando você trabalha, por exemplo, então isso está funcionando, mas se eu fizer o debug aqui, eu vou alterar aqui no meu settings local, tá? Se eu ver aqui no debug igual a false e dou o reload aqui, tá? Se eu clicar aqui, opa, deu o reload aqui.
debug igual a false. Ah, ele está pegando não modificado, tá? Ele está pegando pelo cache do navegador. Então, se eu vim aqui no meu navegador e limpar o cache, vamos voltar aqui para a aula 10. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, interessante, ele não pegou a configuração aqui do settings local, tá? O debug continua true. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o servidor de novo. Ah, agora o debug tá igual a false mesmo, então se eu vir aqui em aula 10 e clicar em fazer download do teste, aí ele vai dar um erro, tá? Por que que ele vai dar o erro? Porque quando você está utilizando o debug igual a false, ele não faz mais esse link, ele não faz mais esse link automático para você, tá? Então você teria que copiar lá para o static os arquivos, tá? Coletar os arquivos. Na verdade, quando o debug está igual a false, ele simplesmente desliga isso aqui, tá? Então, mesmo que você colete os arquivos, eu acredito que não vai funcionar. Tá? Então, eu vou coletar aqui os arquivos. Então, Python manage collect static. Então, copiou, tá? Rodou o servidor de desenvolvimento. Mesmo assim, tá? Ele não funciona, porque quando ele está com debug igual a false, então essa URL aqui, o barra static, ele desabilita. Por que que ele desabilita? Porque é para você habilitar isso, habilitar a requisição aqui para esses arquivos estáticos via seu servidor HTTP. Então é dessa forma que funciona, tá? O aplicativo Static Files. Um aplicativo que às vezes confunde muito o pessoal não meio que fica perdido, tá? Mas que é bastante útil, tá? Você utilizar e ele vem por padrão já adicionado lá no projeto, tá? Vou dar um reload aqui e pronto, ó, voltou a funcionar. Coloquei o debug igual a true, voltou a funcionar no mesmo momento, tá? Então esse aí é o aplicativo Static Files. Tá? Então agora vamos ver outro tópico. Vamos falar sobre Context Processors, tá? Então, sendo bem sintético mesmo, tá? Então, ele permite que você adicione variáveis ao contexto dos templates, tá? Então, aqui eu coloquei uma documentaçãozinha do Django.4 sobre Context Processors, tá? Então, olha só, a parte de Context Processors, por exemplo, quando a gente trabalhou com a parte de autenticação, então vocês viram o seguinte, que eu vim aqui, então você pode fazer isso, tá? If user.is authenticated, tá? Se o usuário estiver autenticado, aí você tem um else, você tem um endif. Tá? De onde é que vem, tá? Esse objeto user, tá? Quem foi que injetou ele no meu template? Porque se você olhar aqui na minha view, tá? Eu não passei nada, tá? Tá em branco aqui o meu contexto. Mas se eu der um reload aqui, ele vai dizer, opa, aula 10, eu coloquei aqui dentro do... Ah, não coloquei nada, né? Tá, então eu vou colocar aqui, usuário logado, tá? E aqui, faça seu login, por exemplo. Com maiúsculo aqui. Então, se eu der o reload, ó, faça seu login, tá? Porque o usuário não está autenticado. Mas de onde vem, tá, esse usuário, como é que ele foi injetado no meu template? Então, é justamente pelo, deixar aqui, pelo template context processors, tá? Olha só,
você tem essa variável no settings, ele não vem por padrão aqui definido no settings do Django, tá? Se vocês olharem aqui, não tem, tá? E a gente vai adicionar ele aqui antes do load settings.local, tá? Então o padrão dele é essa tupla aqui, então eu vou definir ela aqui. Vou botar com espaço aqui. Então o padrão dele é tudo isso aqui, tá? Então, você tem aqui Django, Core, Alt. Então olha só, de onde vem o nosso usuário, como é que ele é ejetado? Justamente desse template context processor aqui, tá? Django contrib alt context processors alt. Então se você for dar uma olhada no código fonte do Django, você dá uma olhada aqui, Django contrib alt, aí você tem aqui um context processors, tá? E você tem aqui, ó, o alt. Então você tem o caminho inteiro, ó. Django contrib alt context processors alt. Então temos aqui o nosso alt, que é muito simples você definir um context processors, tá? É uma função, tá, normal, que recebe request, tá, e retorna um chave valor, tá? Retorna um dicionário. Então esse retorno aqui, o que você retornar aqui no dicionário, ele vai ser adicionado ao template. A todo template que você renderizar, você vai ter essas variáveis aqui, usuário e permissões. Então vocês veem como é simples. Então é dessa forma, utilizando esse context processor, que você pode ter acesso, tá, ao user e também às permissões também em todos os templates que você renderizar no Django. Então esse aqui foi o exemplo com o alt, tá? Então olha só, a gente tem vários outros. Você tem o debug, você tem um para internacionalização, você tem um aqui que ele passa o médio URL, você tem, olha só, o do static, tá? E você tem o do aplicativo Messages, que esse aplicativo Messages ele é bem simples, é um aplicativo só para você retornar mensagens para o usuário, tá? Tipo, você preencheu um formulário, deu tudo certo, aí você manda uma mensagem dizendo, ó, ocorreu tudo ok. Então é um aplicativo bem simples que a gente não vai nem ver, mas é muito simples, é só vocês olharem a documentação, tá? Então olha só, vamos dar uma olhada nesse Core Context Processors, tá? Que você tem debug, 18N, média, etc. Então vamos lá, Django, você tem aqui o Core, e você tem aqui o Context Processors, tá? Então, olha só, você tem, por exemplo, o CRSF, tá? Ele adiciona aqui o CRSF Token. Você tem o Debug, você tem o I18N, que ele adiciona, por exemplo, a questão de quais são as línguas que são aceitas no seu projeto, qual é a língua atual que ele está utilizando, etc. Olha só, o static, tá? Então ele adiciona uma variável chamada static URL. Se você vier aqui e botar aqui, olha só, static URL, e der um reload aqui, ele vai botar o static. Então de onde vem isso? Vem dos contextos processos, tá? O média, ele adiciona o média URL, e você tem aqui o request, que ele adiciona o próprio request, tá? Uma cópia do request que você recebeu, ele adiciona no template. Eu recomendo bastante, tá, que vocês adicionem esse request aqui, tá? Ele não vem adicionado por padrão. Vocês podem ver aqui que ele não vem adicionado por padrão, tá? Eu recomendo fortemente, tá, que vocês adicionem, porque algumas aplicações de terceiros do Django, tá, principalmente aplicações de paginação automática, eles requerem que você adicione esse request. Tá? Então vamos adicionar ele também aqui, tá? Vou adicionar ele aqui no final. Então, Core Context Processors Request. Tá? Então, ele vai adicionar uma cópia do request, tá, dentro do meu template. Então, se eu der o reload aqui, eu poderia fazer isso. Olha só. Por exemplo, usar o if aqui. Tá, if request.method, se for igual a get,
tá? E fazer um endif aqui. Colocar aqui. Foi um get. Tá? Se eu der o reload, olha só, foi um get por quê? Porque eu adicionei, tá, o request no meu template context processors, tá? A gente poderia criar um, tá? Vamos criar um aqui só para só para vocês verem como é que funciona na prática. É super simples. Então vamos lá, aula 10, tá? Eu vou criar aqui um arquivo chamado context processors, tá? .py. E nesse meu arquivo eu vou fazer um import dos settings, tá? Eu não sei se eu fiz isso em alguma aula. Não está aqui. Vou olhar na documentação, acho que é from django.conf. Deixa eu só ter certeza aqui. Tá, ele já está pegando a documentação do Django.5, tá? Porque saiu o Django.5. Mas a gente ainda vai trabalhar com 1.4, tá? Então, settings aqui, a forma correta de você importar é assim, tá? Então, olha só. No meu context processors, eu vou importar os settings, tá? Vou adicionar aqui o meu config. Tá, e vou criar uma função chamada settings, que recebe o request. E vou retornar os settings, tá? Então, o que é que esse context processor vai fazer? Ele vai retornar uma cópia dos settings, nosso settings atual, tá? Então, é isso que esse context processor que eu criei aqui, ele vai fazer. Então, ele vai receber o request e vai retornar os settings. Então, é só eu adicionar aqui, no final, vai ser aula 10.contextprocessors.settings. Vou dar aqui um reload. Tá? E no meu template agora eu posso fazer, por exemplo, isso aqui. Tá? If settings.debug. Tá? Se o settings for debug. Então, endif aqui. Opa, que é isso? Então, você vem aqui e diz o seguinte. Servidor, estamos em desenvolvimento. Tá? Vou dar o reload aqui. If settings.debug. Talvez eu tenha que dar um... Ok, é isso mesmo. Recebe o request e retorna. Opa. Deixa eu me ver aqui. Dev settings. Aula 10, context processors. If settings.debug. Eu poderia fazer settings.debug. Vamos ver aqui porque não está funcionando. Aula 10, Context Processors Settings. Settings. Deixa eu investigar aqui. Garagem da gota. Então, pessoal, olha só que mancado. Você tem settings aqui e você tem settings aqui, tá? Então, o principal problema foi que eu defini com o mesmo nome, tá? A função. Então, aqui
Eu vou colocar inject settings, tá? E no meu context processor eu coloco inject settings. Então se eu der o reload aqui, olha aí, estamos em desenvolvimento. Então a questão toda não estava funcionando, não é o context processors, mas era porque eu botei o nome settings aqui da função, e não pode ser porque eu já importei os settings aqui. Então só modificar o nome da função, modifiquei aqui, então você tem os settings aqui injetado, tá? Então você poderia acessar outras variáveis dos settings no template, tá? Então é dessa forma que funciona o Context Processors, tá? Muito poderoso. Quando você define o Context Processors, todos os seus outros templates que você for renderizar, você vai ter como acessar essas variáveis ou objetos que você passa para o contexto, tá? Então é uma forma global de você passar variáveis para o contexto dos templates, tá? Então isso aí é Context Processors. Agora a gente vai passar para a parte de Template Tags, tá? Então olha só, primeiro a gente tem que criar um Template Tag na nossa aplicação. Então eu coloquei algumas instruções aí, tá? É necessário criar um diretório com o nome Template Tags, tá? Dentro do aplicativo que você quer. Esse diretório precisa ser reconhecido como pacote Python. Então você tem que criar lá o init.py. E por fim precisamos criar um arquivo que eu chamo aqui de aplicativo underline tags. E no template carregar as tags como a gente carregou as tags do static files, tá? Com o load aplicativo tags. Então vamos fazer isso agora. Então eu vou aqui no meu diretório, deixa eu apagar, fechar isso aqui. Fechou, beleza. Então aqui, aula 10, vou criar um folder chamado template tags. Tá? Dentro desse folder eu vou criar um init.py. E aqui eu vou criar um arquivo chamado, eu gosto de chamar assim, aula, o nome da aplicação, underline tags. Então eu vou chamar aula 10, underline tags.py. Opa, .py. Deixa eu renomear aqui. Então temos aqui o nosso aula 10 tags, tá? A documentação aqui do template tags eu vou colocar aqui no ponto 4, né? Não quero a documentação do ponto 5. Então você tem aqui, ó, Custom Tag and Filters, tá? Então ele mostra aqui, ó, que a gente tem que criar como a gente está fazendo agora, tá? E por fim dá o load, tá? Vamos criar logo um filtro, tá? Então a gente pode trabalhar o quê? Com filtro e com tags, tá? Os filtros são bem mais fáceis de criar porque por padrão eles são mais simples, tá? Você aplica o filtro em cima de alguma coisa, tá? De um string ou outra coisa qualquer. Então eu vou abrir aqui minha cola, tá? Primeira coisa que você faz quando você cria o seu aula 10 tags ou o seu aplicativo underline tags é importar aqui o template, tá? From Django import template e você criar um registro aqui. Tá? Aqui eu vou só colocar a codificação. Então olha só, para criar um filtro, tá? Então o códigozinho, por exemplo, de um filtro seria esse aqui, tá? Swap case. Tá? Então você tem aqui, você utiliza, para você registrar o filtro, tá? Você pode utilizar tanto decorators, tá? Quanto aqui ele diz na documentação, você pode registrar manualmente, tá? Dessa forma. Eu recomendo você registrar usando decorators, tá? Então eu coloquei aqui registro.filter, coloquei o nome do filtro. Olha só, se eu não colocar, por exemplo, o nome do filtro aqui, deixar assim, o nome do filtro passa a ser o nome da função, tá? Então eu coloquei aqui só para questão didática mesmo. Coloquei aqui swap case. Então, o swap case ele recebe um valor e ele faz valor.swapCase, tá? O swap case é uma função, tá, das strings em Python, tá? Então, registrei aqui, vou aqui no meu index, tá?
meu aula 10 index. Abaixo do load static, eu vou fazer o meu load aula 10 tags, tá? Aula 10 tags. Vou apagar isso aqui. Tá? E na minha view aqui eu vou passar um nome, tá? Como Alisson Azevedo. Então aqui eu posso fazer dessa forma. Tá? O nome é... Eu venho aqui, faço o nome, né? Vou dar um reload aqui. Tá? O nome é Alisson Azevedo. Então eu vou aplicar meu filtro, tá? Ponto swap case, tá? Pipe swap case. Então se eu der o reload aqui, ele fez o que a função swap case faz, tá? Que ele inverte, tá? Então o que era maiúsculo passa a ser minúsculo e o que era minúsculo passa a ser maiúsculo. Então essa aí é a função swap case. Só que tem um pequeno problema, tá? Se em vez de eu passar um string, eu passasse o inteiro, isso aqui ia dar erro, tá? Então se eu fizer assim, o nome é, bota sei lá aqui 10, se eu fosse dar o reload aqui, ele vai dar erro, tá? Porque ele passou o inteiro no lugar de passar um string. Então para isso, você pode trabalhar, tá? Deixa eu abrir aqui minha cola, você pode trabalhar com string filter, tá? Então eu vou importar aqui o string filter, tá? E eu crio o decorator abaixo do registro.filter. Tá? Então o que é que esse string filter faz? Ele pega esse valor aqui e converte para string. Então se eu rodar de novo aqui vai funcionar, tá? Vai ficar 10. O que é que ele fez? Ele pegou o inteiro 10, converteu para string 10 e passou aqui para a minha função swap case. Tá? Então se você quer sempre trabalhar com strings, eu recomendo que você importe aqui o string filter, tá? E você utiliza esse decorator aqui, porque ele sempre vai transformar esse valor aqui em um string, tá? E aí você pode trabalhar sem se preocupar. Tá? Então é dessa forma que você define filtros, tá? É super simples. Para melhorar, olha só, no Django, se a gente for aqui em Django Templates, tá? Na Django Templates você tem, olha só, dois arquivos, default filters e default tags. Olha só que interessante, tá? Se bem que aqui a gente está vendo do Branch Master, tá? Eu vou colocar o 1.4.5. Tá? Então vamos lá, Django Template. Você tem aqui o default filters. Então, olha só, você tem a definição do string filter e você tem todos os filtros, tá, do Django aqui. Então, tudo que você tem aqui na documentação, tá? Você tem aqui built-in tags and filters. Então, tudo isso aqui, tá? De filtro, né, no caso. Aqui é tag, você tem aqui filtro, tá? Então, tudo isso aqui de filtro está definido aqui, tá? Add slashes, cap first e etc. Então, se você tem interesse de aprender sobre filtros e tags também, eu recomendo que você dê uma olhada nesse arquivo, tá? Aqui você vê como é que ele trabalhou, tá? Para criar esses filtros. Tá? Então você tem aqui line numbers, lower, tá? E etc. Outra coisa, você também tem que trabalhar, tem que pensar também na questão do escape, tá? O que é o escape nos templates? Então vamos dizer aqui que eu quero passar o nome aqui como se fosse, tá, um parágrafo. Assim, Alisson Azevedo. Então, por padrão, tá, o Django ele faz o escape dessas tags, tá? Esse tipo de tag aqui especial, por exemplo, essa tag aqui, tá? E essa tag aqui. Por que ele faz isso por padrão? Para evitar problemas de segurança, tá? Então ele faz o escape disso aqui. Então como é que funciona? Se eu fizer aqui nome, tá? E der um reload, vocês veem, olha só, ele não interpretou o parágrafo como HTML, tá? Isso como forma de segurança. Se eu der o page source aqui,
você vê que ele alterou, tá, para esses tipos aqui. Ou seja, em vez de ele mostrar o parágrafo mesmo, ele mostra a string, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de fazer o escape do template. Se eu quiser que isso aqui seja interpretado como HTML, eu vou até modificar aqui, em vez de P eu vou colocar B, tá? Se eu quiser que isso aqui seja encarado, né, interpretado como HTML, eu posso utilizar o filtro chamado Safe, tá? Filtro Safe, o que é que ele faz? Ele interpreta, tá, como HTML. Então esse filtro aqui é muito interessante, tá? Vocês trabalharem. Porque na documentação do Django ele fala sobre essa questão de escape, de fazer o auto-escape, etc. A minha recomendação, tá? Escrevam o seu filtro da maneira como você quer, tá? Por exemplo, aqui, tá? Como eu escrevi, por exemplo, eu poderia criar um filtro chamado bold, por exemplo. Tá? E esse filtro aqui, eu vou tirar aqui para ele pegar o bold. E esse filtro, o que é que ele faria? Ele faria isso aqui, ele retornaria um negrito, tá, de um valor. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, um nome e fizesse bold, tá? Olha só, é porque aqui o nome já está com bold, né? Deixa eu tirar isso aqui e deixar o nome só Alisson Azevedo. Então você tem aqui um filtrozinho, tá? Então, em vez de você pode trabalhar aqui, e na documentação aqui explica como é que você trabalha aqui com o Outscape, tá? Com o Outscape, questão de você utilizar como ele utilizou aqui, você utilizar o eSafe e tal. Mas a minha recomendação, que eu acho mais fácil, em vez de vocês perderem tempo olhando isso aí, é simplesmente vocês fazerem isso aqui, tá? Barra bold, pipe bold, pipe safe. Tá? Muito mais simples. Se você fizer aqui, ó, funcionou. Tá? Então, se você considera que o resultado final, tá, dessa variável com esse filtro aqui é um resultado que é seguro, então você simplesmente coloca outro pipe aqui safe. Então, quando você trabalha com filtros, você pode fazer pipe um filtro, passar o resultado desse filtro para outro filtro. Então, eu acho isso aqui bem mais simples, tá? Então, é dessa forma que você trabalha com filtros. Tá? Então, eu poderia criar outro filtro aqui um pouquinho mais complicado, tá? Não é tão complicado assim. Seria um filtro chamado addTag. Eu vou até tirar esse safe aqui. Então, o que é que esse filtro faz? Você passa o valor e passa o argumento é justamente a tag que você quer adicionar. Tá? Então, vamos lá. Vou dar um reload aqui. Então, aqui eu faço o seguinte. Eu faço o addTag. Tá? E aqui eu passo o meu argumento. Tá? Então, eu quero que ele faça itálico, em vez de negrito. Então, se eu der o reload aqui, olha só. Funcionou, tá? Então, só para mostrar aqui que você pode trabalhar tanto com o valor que é passado, como com argumentos, tá? Então, eu passei aqui o argumento como i, de itálico, e ele fez aqui um filtrozinho chamado addTag. É dessa forma que você trabalha com filtros, tá? Super simples. E minha recomendação, olhem aqui no código-fonte do Django, tá? Olha aqui no código-fonte. Então, você vê aqui, todos os filtros estão definidos aqui no Default Filters. Então, é o que eu recomendo vocês observarem, tá? Então, vamos lá. A parte de tags, tá? Então, a gente viu aqui filtros. Tá? E eu coloquei até aqui, olha só, para vocês pesquisarem, tá? Vocês procurem por Django Template Default Filters e Default Tags, tá? Então vamos lá, a parte de tag, ela é um pouquinho mais complicada, tá?
Porque o filtro você é uma função que você aplica em cima do valor, tá, que você recebe de uma variável, etc. Já a parte de filtros, de tags, tá? Até na própria documentação ele já diz, olha, tag é uma coisa mais complexa que filtros, tá? Porque tags você consegue fazer qualquer coisa, tá? Você consegue fazer qualquer coisa com tags. E o filtro não, o filtro depende do que foi passado por filtro, tá? Então olha só, eu vou mostrar aqui como é que eu vou escrever aqui uma tag, tá? Uma tag que eu fiz já, que ela pega um usuário pelo username e injeta no meu template, tá? Como objeto. Eu vou mostrar a maneira difícil, tá, de fazer, que é a maneira padrão aí do Django, e a maneira fácil depois, que é com assignment tags, que isso aí foi adicionado no Django 1.4. Então vamos lá, para você definir uma tag, vou pegar aqui da minha cola. Então olha só, vou importar aqui getUserNode. Então olha só, da mesma forma, tá? Só que aqui em vez de você utilizar o registro.filter, você vai utilizar o registro.tag. E aqui eu defino o nome dessa tag, tá? Vai ser getUser. Então olha só, quando você define tags, você tem que definir primeiro uma função, tá? Uma função que vai e que você vai que a gente chama de compilar, a função de compilação da tag. Tá? E depois você vai definir uma classe, tá? Que é herda de template.node, e essa classe, tá? É quem vai fazer o render, tá? Que vai renderizar aí o resultado final da tag. Então vamos lá. Você tem primeiro a função, tá? Geralmente a gente chama de do o nome da tag, tá? Do getUser, por exemplo, que ela recebe parser e token, tá? E o que a gente faz basicamente nessa função? A gente pega o token, tá? A gente dá o split contents e a gente pega aqui as variáveis desse token, ok? E se não der certo aqui, a gente dá um value erro e diz, olha, necessita do username. Ou seja, quando você tenta, você pega uma tag, tá? E você passa valores a mais ou a menos. Então vai dar um erro aqui e você diz, olha, aqui no erro você dá um help para o cara. E por final, no final, você vai chamar o nosso getUserNode que está escrito aqui embaixo. E você vai passar aqui as variáveis, tá? Que você pegou aqui do split contents. Então, essa função de compilação, ele funciona para isso, tá? Você pega as variáveis, tá? Se foi passado a mais ou a menos, você dá um erro e por fim você chamar o node, tá? O getUserNode que está escrito aqui embaixo. Então, olha só, vamos lá. Vamos escrever nossa tag, né? O nome da tag é getUser, então vamos lá. Então, olha só, a tag eu pensei de ser dessa forma, tá? Então, como é tag, você tem que abrir aqui getUser, tá? Então, o que é que eu passo? Eu passo o nome do username do usuário que eu quero receber. Aqui eu digo, olha, getUser, o usuário com username Alisson, e que você grave esse usuário na variável chamada UserData. Tá? Então, você tem aqui, olha só, isso aqui tudo é o token. Tá? Você tem aqui index 0, index 1, index 2 e index 3. Tá? Então é justamente isso aqui. Se você for ver na tag aqui, ó, você tem index 1, que é o tag name, tá? Depois eu vou pegar o username, está aqui definido, o username. Esse as aqui, ele não vai servir para nada, então eu coloquei aqui como tmp, tá? Não vai servir de nada. E o varname, que é a variável que eu quero guardar esse usuário aqui, Alisson, tá? Varname e userdata. Então você tem aqui index 0, você tem aqui tag name, username, tmp e varname, como eu vou definir aqui. Tag name, username, tmp e varname. Tá? Então se der alguma coisa errada aqui, ele vai dizer, olha, necessita do username do nome da variável. Tá? Então caso eu não passe, por exemplo, eu passe só getUser, se eu fizer só getUser aqui,
aí der um reload, ele vai dar o erro, tá? Então, necessita do username e do nome da variável. Então, vamos lá. Necessita do username, tá? E do nome da variável. Esse as aqui eu poderia tirar ele, tá? Mas eu acho que fica mais didático, tá? Então, olha, pega o usuário Alisson como a variável userdata. Então, vamos lá. Eu vou chamar o getUserNode passando, tá? Username e varname. Então, aqui no meu getUserNode eu tenho que definir uma função init, tá? Que recebe o quê? Self, username e varname, justamente o que foi passado aqui. Tá? Então, eu crio aqui o self.username recebe username, self.varname recebe varname. A função render, tá? É a função que vai fazer tudo. Tá? Então, essa função render, ela vai executar finalmente a nossa tag. Então, o que é que eu estou fazendo nessa função aqui? Primeiro, eu tento receber um usuário, tá? Então, eu tenho que importar aqui, senão vai dar erro, tá? From django.contrib.auto.models import user, tá? Então, olha só, eu estou criando uma variável user que vai receber o quê? User.objects.get username, tá? Então, por que eu estou utilizando try e except, tá? Porque se esse usuário não existir, eu vou ter um erro, tá? Então, por isso que eu já estou tratando aqui. Então, caso esse usuário não exista, você vai criar um user como false, ou como nome também. Poderia ser nome aqui, tá? No final, esse contexto aqui que eu recebo é o contexto do template, tá? Então, no final, eu crio aqui, ó, contexto, tá? Eu crio aqui uma chave para esse contexto com o nome self.varname, que é justamente o nome que eu passei aqui, tá? Que é esse nome userdata aqui. Então, olha só, contexto self.varname recebe user. E, por fim, eu retorno em branco, tá? Retorno em branco. Então, vamos executar agora, tá? Então, get user Alisson as userdata, e aqui eu posso fazer userdata.username, por exemplo. Data, né? Vou dar o reload aqui, e você tem aqui Alisson, tá? Então, olha só que interessante, eu injetei o usuário Alisson dentro do template, tá? Dentro do meu template, utilizando o template tag chamado getUser, e na minha views aqui, olha só que interessante, eu só passei o nome, tá? Não passei esse usuário no meu contexto. Mas, quando você trabalha com template tags, você pode alterar o contexto do template, tá? Então, self.varname. Se eu mudasse aqui, por exemplo, tá se, sei lá, user Alisson aqui, ia funcionar da mesma forma, tá? Se eu der o reload aqui, ó, funciona do mesmo jeito, tá? Então, quando você trabalha com tags, tá? É algo muito mais poderoso do que com filtros, tá? Porque com tags você pode fazer qualquer coisa, tá? Então, você pode alterar o contexto do seu template, entre outras coisas mais, tá? Essa é a maneira difícil, tá? É a maneira difícil. Você registra uma compilação aqui, uma função compila, manda para o Node, tá? E ele faz o que você quer. Essa é a parte difícil. A parte fácil é utilizando assignment tags, que ele está aqui mais ou menos no final. Aqui, assignment tags, tá? Aqui é bem mais simples, tá? Então eu vou tirar o registro aqui, tá? Eu não quero que registre. E eu vou utilizar o assignment tags. Olha só como é bem mais simples, tá? Então eu vou tirar esses prints aqui. Então olha só, eu crio aqui register.assignment tag, uma função chamada getUser, né? Então como o assignment, ele vai criar uma tag chamada getUser que recebe o username só, tá? E aqui eu faço a mesma lógica que eu fiz aqui, try user.userObjects.getUsername, se não, retorne false e no final você vai retornar o user. Tá? Só que isso aqui vai funcionar da mesma forma que isso tudo aqui, tá? Com a única modificação. Quando você trabalha com assignment tags, quando você vai passar esse Alisson aqui, você tem que passar ele dessa forma, tá?
dessa forma. Então, se eu der o reload aqui, funcionou da mesma forma, tá? Então, é bem mais fácil você trabalhar com assignment tags quando você quer criar uma tag que ele injeta alguma coisa em uma variável no template, tá? Então, é muito mais fácil você trabalhar aqui com assignment tags. Bem mais simples. Tá? Então, isso tudo aqui eu poderia apagar, tá? E trabalhar só com assignment tags, como está mostrando aqui. E por fim, tá? A gente tem outro tipo de template tag, tá? Que é uma tag também que a gente chama de inclusion tag, tá? Então o inclusion tag, ele é muito parecido com a tag include lá do nosso, que a gente viu na aula de template, tá? O inclusion tag, o que é que ele faz? Ele injeta ele injeta o conteúdo do template no seu template atual, tá? Então ele funciona da mesma forma da nossa tag que a gente viu, né? Você tem uma tag chamada include, tá? E nessa tag você diz, ó, include, sei lá, index.html. Aí ele pega nesse conteúdo aqui, ele vai incluir o conteúdo, tá? Ou nesse local aqui, ele vai incluir o conteúdo desse index.html. O inclusion tag, ele é muito parecido com isso, tá? Só que no inclusion tag você define, é a inclusion tag que define o contexto. Então eu vou mostrar como é que faz. Tá? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, definir o inclusion tag, tá? Vocês verem como é simples também. Tá? Então, você tem um inclusion tag aqui chamado show users, tá? Que não recebe nada. Então eu estou registrando aqui, ó, registre.inclusion tag. E aqui eu defino, tá, qual é o template, tá, que vai ser renderizado. Vai ser o aula 10 show users. Então eu vou criar aqui no aula 10, eu vou criar um template chamado show users.html. Tá, então aqui o que é que eu vou fazer? Olha, for user in users, tá? E aqui eu faço um endform. E aqui eu exibo user, aliás, user data, né? Para não, eu vou usar user data aqui para não confundir com o user que é passado no context processors, tá? User data.username. Ok? Então, eu estou criando aqui a lista de usuários, eu pego todos os usuários e por fim eu retorno um contexto, tá? Então esse contexto aqui vai ser passado para esse template. Então esse template aqui vai receber o users, tá? Então quando eu for exibir aqui, eu posso fazer só isso aqui, bem simples. Só o nome da tag, show users. Se eu der o reload aqui, ele mostra aqui Alisson, João e Jones, tá? Que são os 3 usuários que eu tenho cadastrado. Qual a diferença de você utilizar o inclusion tag para você utilizar o include? Tá? Eu poderia fazer aqui, vou até comentar aqui, eu poderia fazer isso também. Include, tá? Aula 10, show users. Só que para esse meu include funcionar, tá, eu teria que passar no meu render, eu teria que passar essa lista de usuários, tá? User.objects.all, tá? Aqui eu tenho que importar o user, que eu pego daqui. Olha só, eu teria que passar o users aqui e users aqui. Por quê? Porque a tag include, ele pega o contexto do template, tá? Então se eu fizer isso aqui também, vai funcionar da mesma forma. Só que, se eu fosse utilizar isso aqui em várias views diferentes, em todas as views que eu fosse trabalhar, eu teria que passar a lista de usuários como contexto. Então, é muito mais simples eu tirar a lista de usuários de contexto, tá? E usar o meu inclusion tag. Por quê? O inclusion tag, no inclusion tag, eu defino o contexto aqui. Então é bem mais simples você trabalhar com inclusion tag. Então vamos dizer que você tem sei lá, uma parte do seu site, por exemplo, a lista de últimos comentários, ou não sei, a lista de últimos usuários cadastrados.
e você quer exibir essa lista em vários templates diferentes. Então é muito mais simples você utilizar uma inclusion tag, tá? Dessa forma, do que você utilizar a tag include e em todas essas views que você for mostrar, você tem que passar a lista de usuários. Então aqui o inclusion tag é muito melhor porque ele mesmo que define o contexto dele. Então, pessoal, essa é a aula, tá? Que são os exemplos, tá, que eu mostrei. Então a gente viu hoje a parte de static files, context processors, como criar filtros e como criar tags, tá? Então, na próxima aula, a gente vai ver a parte de models, a gente vai ver uma visão mais aprofundada. São tópicos mais aprofundados sobre models, tá? Então, agradeço aí a vocês terem assistido até o final e até a próxima aula.